Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sempre Matemática comigo, Ever. Estamos aqui para falar um pouco a respeito justamente disso daqui. O princípio fundamental da contagem. Por que tá todo coloridinho assim e tal? Porque é justamente isso. Se eu te perguntasse de quantas formas diferentes eu consigo escrever cada letrinha dessa usando essas três cores de caneta, roxo, azul e rosa, seria muitas possibilidades, porque eu poderia ter esse primeiro P em azul, eu poderia ter esse C em rosa, na realidade esse F em rosa, o C em roxo, eu poderia ficar alternando isso, né? E qual é a ideia principal, né, que podemos dizer a respeito do princípio fundamental da contagem? É justamente esse: saber contar as coisas. E a partir disso, vamos ter coisas como permutação, arranjo, combinação, fatorial, que muitos de vocês devem ter ouvido, pelo menos a palavra permutação. Para quem sabe, para quem é influencer, para quem é da área, permutação é quando você fala: ah, não, eu faço um videozinho aqui no Insta divulgando o seu trabalho e você me dá o seu produto. É isso, justamente isso. A ideia é até mesmo essa de troca. Isso é uma permutação, você trocar as coisas, né? O arranjo é uma forma que você tem de contar as coisas sem se preocupar se elas se repetem ou não. Então a ordem não tem tanta importância, né? A combinação, a ordem já tem importância, então você tem que manipular de um jeito ali específico para você tirar as repetições, porque a ordem ali não tem importância, né? Na realidade não tem importância, aí você vai eliminar as repetições, é isso que eu quis dizer. E o fatorial é mais uma da forma de trabalhar com permutação, né, com o princípio fundamental da contagem. E para essa aula introdutória, eu quero justamente trazer isso aqui. Eu sei que a representação não está das melhores, mas em teoria isso aqui era para ser um cadeado daqueles de senha. Eu acredito que todos já tenham visto, né, que eles têm os negocinhos aqui e você gira as pecinhas colocando o número que você quiser ali dentro. Por exemplo, imagina que minha senha seja 734, números aleatórios. 734 pode ser uma possibilidade, mas também não pode ser, porque poderia ser outra, né? E o princípio fundamental da contagem traz justamente isso: quantas formas de colocar um número que eu posso. Nesse caso, temos uma senha de 3 dígitos, né? Então, a gente pode desenhar 3 tracinhos. E sabemos que esses números, eles vão de esses daqui, se for daquele padrão, 0, né? E até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E aí eu te apresento, com esses números, qual é o primeiro número? Você sabe? Não sei qual é o primeiro número, mas qual pode ser? Pode ser qualquer um. Então, se pode ser qualquer um, quantos números nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 números. Então, para essa primeira casa, temos a possibilidade de escrever qualquer um desses 10 números. E como temos essa possibilidade de escrever qualquer um desses 10 números, girando, eu tenho aqui 10 possibilidades. No segundo, ele permite repetição? Então, se eu coloquei 7 no primeiro, eu poderia colocar 7 no segundo? Posso, porque é uma tentativa, né? Então, como pode haver repetição, eu ainda vou ter 10 números para a segunda posição. E para a terceira posição, eu também poderei ter 10 números, né? O que faz com que as chances de eu acertar qual seria a senha é basicamente a multiplicação desses números. Então, se aqui eu tenho 10 vezes 10, 100. E se eu pego 100 e multiplico por 10, quanto isso vai dar?
Caso vocês não se lembrem, é só você escrever o valor que você deseja. Como é multiplicado por 10, você repete a quantidade de zeros. Então, para esse simples cadeado de 3 códigos, eu teria em torno de 1000 possibilidades de números, tentativas, para tentar acertar a senha. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. É ter essa ideia de quantas possibilidades eu tenho. É a introdução a essa quantidade de possibilidades. E como essa é só uma aula introdutória, eu estou aqui para apresentar a ideia inicial, que é esse princípio fundamental da contagem, e mais para frente poderemos fazer um vídeo a respeito de permutação, arranjo, combinação, fatorial, para entendermos melhor e não ficar tão sobrecarregado de tanto conteúdo. Então aqui mais uma vez eu agradeço por ter assistido essa aula e até uma próxima. Tchau!